Depois de dias incríveis na Capadócia, hora de seguir viagem pela Turquia. E o nosso próximo destino é Izmir. Nesse vídeo você vai conhecer um pouquinho da cidade que foi nossa base para descobrir as belezas de Éfeso, Casa da Virgem Maria e uma vila muito charmosa chamada Şirince, conhecida pelos vinhos caseiros. E se você ainda não viu os outros vídeos de Istambul e Capadócia, assiste depois desse aqui no canal, porque a gente dá dicas maravilhosas para a sua viagem. Entre a Capadócia e Izmir não existem voos diretos, então a gente pegou um voo com conexão em Istambul. Ambos os voos foram tranquilos e a gente ficou bem surpresa com o serviço da Turkish. Mesmo nos voos internos tudo é muito organizado, lanchinhos, bebidas, atendimento simpático. E a chegada em Izmir foi linda. Quando o avião começa a descer, já dá para ver o mar, toda a costa do Egeu, e isso já muda completamente o clima da viagem. Izmir é a terceira maior cidade da Turquia e uma das mais antigas do país, com mais de 4.000 anos de história. Hoje ela tem esse jeito moderno, avenidas largas, vários cafés e um porto super ativo, mas também guarda muita história. É uma ótima base para quem quer conhecer Éfeso, uma das cidades mais emblemáticas da antiguidade, que é justamente o motivo da nossa parada aqui. Mas a cidade por si só vale super a pena. Cosmopolita, cheia de vida e bem diferente daquele ritmo mais turístico de Istambul ou da Capadócia. Nós amamos! Na chegada, o nosso transfer já estava reservado. Claro, tudo pela Maya Travel Boutique, a nossa agência de viagens, e funcionou super bem e nos levou direto até a região de Konak, uma das melhores áreas para se hospedar em Izmir. É o coração da cidade, perto do mar, do comércio e de várias atrações, além de ser uma região segura e muito bem conectada. Nos hospedamos no Alves Hotel, um hotel novinho, bem decorado, limpinho e com tudo que a gente precisava. Pegamos o quarto standard com camas twins, já que eu estava viajando com a minha mãe, e a localização era ótima, bem na rua principal, com acesso fácil a tudo. Izmir tem cara de cidade grande, mas com ritmo mais leve, sabe? Dá pra caminhar tranquilamente pelas ruas, se perder nos mercados, ver os cafés cheios, o pessoal andando de bicicleta na orla. É uma delícia. Logo no primeiro dia, fomos conhecer o bazar mais famoso da cidade, o Kemeralty Bazar. Um labirinto de ruelas cheios de lojas, temperos, comidas, roupas, e tem aquele mesmo espírito dos bazares turcos, mas com menos turistas, o que deixa tudo muito autêntico, e o preço também é melhor que em Istambul. Logo na saída do bazar, claro que a gente fez uma pausa para fazer um lanche e comer uma pide, que é a pizza turca que eu amo, e se você for para a Turquia, você precisa experimentar. Gente, a massa é surreal de fina. É muito fininha e o recheio tá muito gostoso mesmo. Olha, vale a pena vir aqui, viu? Um achadinho. Depois do bazar, fomos caminhar ali pelo Konak Pier, que é uma antiga estrutura portuária reformada por Gustave Eiffel, sim, o mesmo arquiteto da torre. E hoje o espaço virou uma galeria moderna, cheia de lojinhas, cafés e uma vista linda para o mar. Não se esqueça de pegar um cafezinho de graça nessa loja aqui que vende cafés do mundo todo. Essa região também é ótima para ver o pôr do sol e sentir essa vibe marítima da cidade. Antes de voltar pro hotel, eu fiz questão de provar duas especialidades que todo mundo dizia que eu não podia deixar Izmir sem experimentar. A primeira foi uma massa folhada maravilhosa do Dostlar Firini, uma padaria super tradicional da cidade. E a segunda foi a famosa bomba de Izmir, uma sobremesa com uma massinha leve e um recheio crocante de chocolate. Eu pedi de Lotus também. E dizem que se você for para Izmir e não comer uma, é como se você não tivesse ido. E, gente, é simplesmente perfeito. O recheio é assim, super molinho. A gente comprou quentinha, tava uma delícia. No dia seguinte, a gente acordou cedinho para visitar um dos lugares mais esperados e incríveis da Turquia, Éfeso. Contratamos um tour em grupo pequeno e já adianto que foi incrível, um dos melhores passeios que a gente fez no país. E eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo para você também fazer quando estiver na cidade. O tour era em inglês, mas o nosso guia também falava espanhol e
sempre fazia questão de explicar tudo separadinho ali para minha mãe entender. A nossa primeira parada é um dos lugares mais sagrados da Turquia, a Casa da Virgem Maria, nas colinas de Éfeso. Diz a tradição que foi aqui, neste cantinho cercado por oliveiras e muito silêncio, que Maria, mãe de Jesus, passou os últimos anos da sua vida, acolhida por São João Evangelista. Hoje, o local recebe peregrinos do mundo inteiro, não só cristãos, mas também de várias religiões que vêm em busca da paz, fé e um pouco da energia que esse lugar transmite. A casa é simples, de pedra, mas a atmosfera é única. Não pode filmar, mas é impossível não sentir algo especial por aqui. Do lado de fora, há uma fonte de água considerada milagrosa e um muro cheio de pedidos e agradecimentos escritos pelos visitantes. É uma parada que combina espiritualidade, história e emoção, um daqueles lugares que a gente visita e sai mais leve. Eu realmente fiquei muito emocionada lá dentro. No século XIX, a freira Ana Catarina Emmerich, ela teve visões místicas onde descrevia o lugar onde a Virgem Maria tinha vivido. E anos depois, historiadores levaram a acreditar que essa era a casa em Éfeso. Ela nunca tinha vindo para a Turquia, ela descreveu um lugar exatamente igual a esse. E desde então, vários papas, a gente viu um terço do Papa Francisco, vimos do João Paulo, vimos do Bento. Eles todos já vieram aqui e se tornou um lugar muito sagrado, né, espiritualmente, e muito poderoso. Como eu estava falando, a carga energética ali dentro é muito impressionante. Para os muçulmanos, a Maria era a figura mais importante, pura da história. Então, aqui acabou sendo um lugar de peregrinação, não só para os cristãos, mas também para os muçulmanos. Então, a gente vê aqui turistas do mundo inteiro. Hoje está um dia super tranquilo, o nosso guia falou, principalmente porque não tem navios de cruzeiro. Porque quando tem navios de cruzeiro, ele diz que todo mundo vem pra cá e as filas podem ser assim, de 1 hora só pra você entrar. Mas assim, tá super tranquilo, a gente tá aqui em outubro, né? Início de outubro. Uma pena essa chuva, né? Se não fosse a chuva, não tá frio. Tá a chuva mesmo, que incomoda. Na saída, você ainda consegue comprar várias lembrancinhas, mas logo depois seguimos para Éfeso, que é uma das cidades antigas mais impressionantes da Turquia e vale muito a pena você conhecer. Caminhar por aqui é como voltar no tempo. As ruínas estão incrivelmente preservadas e dá para imaginar como era a vida aqui há mais de 2000 anos. Éfeso foi uma das cidades mais importantes do Império Romano no Oriente e também um dos grandes centros do cristianismo primitivo. Entre colunas de mármore, mosaicos e esculturas, a gente descobre a grandiosidade dessa antiga metrópole. O grande destaque é, com certeza, a Biblioteca de Celso, com sua fachada monumental, uma das mais fotografadas da Turquia. E, claro, a Rua de Mármore, que levava as pessoas direto ao teatro, que é um espaço gigantesco com capacidade para mais de 25 mil pessoas, onde São Paulo também chegou a pregar. Olha só a Rua de Mármore. É escorregadio em português. I can't translate. Yes. Escorregadio. Whatever she says. Vocês estão vendo a loucura que é o clima aqui, né? Gente, tá muito quente agora. Dá pra entender? A gente pegou chuva, já fez frio.
E agora tá super quente. E esse era o coração da cidade. Essa praça era onde eles faziam as celebrações por aqui. Então sempre quando tinha algum festival, alguma festinha, era aqui nessa praça. Mas também isso daqui era o mercado. Então quem quiser fazer compras, olha, aqui tá um ótimo lugar. O bom é que a gente não gasta muito, né? Olha aqui. Um dos motivos por Éfeso ter sido super habitado é porque a cidade, ela ficava muito próxima ao mar. Tinha um porto extremamente importante. No entanto, com o passar do tempo, o rio acabou trazendo muitos sedimentos. O mar foi cada vez afastando mais. E hoje o mar que era aqui ao lado, ele tá a 7 quilômetros de distância. E aos poucos as pessoas foram saindo daqui, foi perdendo a importância comercial, a importância política, e a cidade ficou abandonada, restando apenas história pra gente apreciar. Esse gatinho aqui é famoso, gente. Ele tem até uma página no Instagram, Garfield de Éfeso. Essa é a rua costeira e no final já era o mar. Uma das portas de entrada aqui pra cidade. E aqui ao lado a gente tem o ginásio, né? Ou a academia, onde eles preparavam os meninos aí para ficarem fortes e também os educavam. E se não bastasse, aqui atrás, né, a gente já vê o grande teatro. A gente não pode entrar lá, mas dá pra ver que é monumental. Cabiam até 45 mil pessoas e a acústica, imagina, 45 mil pessoas conseguirem ouvir e apreciar teatros, palestras, peças que aconteciam ali. É realmente impossível não se impressionar com o que foi construído aqui. Com tanta arte e precisão, Éfeso é realmente uma daquelas paradas que fazem a gente refletir sobre o tempo. E eu acho que é uma parada imperdível para quem vem para a Turquia. Estamos no Templo de Ártemis, aqui em Éfeso, que já foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A gente aqui não vê quase nada hoje em dia, né? Mas imagina mais de 120 colunas com mais de 20 metros de altura. Isso aqui era realmente um templo muito grandioso. Visitantes do mundo inteiro vinham aqui observar esse templo. E infelizmente o templo foi destruído, né, conforme enchentes, incêndios, várias coisas aconteceram desde então. Mas eu acho que dos pontos mais interessantes aqui é que a gente vê um templo pagão, a gente vê uma mesquita e também tem a basílica com a tumba de São João. Então é muito interessante toda essa mistura de crenças, de religiosidades que existem aqui. Antes dos gregos chegarem à Anatólia, os povos locais eles cultuavam a deusa Cibele. Depois da vinda dos gregos, eles começaram a associar a Cibele à deusa Ártemis. E aí acabou que eles fizeram os templos da Ártemis e eles fizeram construções muito grandiosas, esculturas, tudo em torno da Ártemis. Hora de almoçar e o almoço já estava incluído no passeio. E as bebidas eram à parte, então lembre-se de levar um dinheirinho para pagá-las. A comida estava bem gostosa, com várias opções típicas da região. Logo ao lado, fizemos uma parada em uma cooperativa de tapetes, onde aprendemos um pouco mais sobre uma das tradições mais antigas da Turquia. A explicação foi super interessante e, na verdade, eu achei até mais completa do que a que fizemos em Istambul. Eles mostram todo o processo, desde a colheita da seda até o tingimento natural, trabalho manual, ponto a ponto, feito por mulheres locais. É realmente impressionante ver o quanto de arte e paciência em cada peça. A gente acabou levando um tapete, foi impossível resistir, mas vale dizer para você não se sentir na obrigação de comprar. Os tapetes são lindos, cheios de história, mas também têm um custo associado. Então aproveite o momento para conhecer, entender e admirar o trabalho do pessoal sem pressa. Estamos passando a tarde nessa cidade chamada Şirince. Gente, que cidadezinha gostosa. Mami, a senhora vai aparecer aqui um pouco por causa da vista. E aqui a cidade fica no meio das montanhas. Ela é muito conhecida pela produção do vinho. Eles fazem vinho com frutas, inclusive tipo romã, sabe? Então é bem interessante. E também por
ela ficou muito famosa. Uma curiosidade foi que parece que tinha toda uma mística em volta dessa cidade, que em 2012 ia ter o fim do mundo e que essa cidade seria um dos poucos lugares que sobreviveria. E a gente tá aqui curtindo, tomando um café turco, curtindo a vista e só relaxando. Parte do nosso grupo foi ali provar os vinhos e eles estão lá bebendo e tudo, só que eu e minha mãe, a gente não bebe álcool. E aí a gente queria ver a igreja. Aí o guia, ele perguntou, vocês querem ver a igreja? A gente falou, queremos. A gente não tava fazendo lá nada mesmo. Levou a gente aí na igreja, que é subindo esse caminho. E depois a gente falou, podemos tomar um café? Ele, claro. Tome um café. Eu vou lá ficar com o grupo daqui a pouco. E depois eu busco vocês. Eu fechado. Então estamos aqui, ó, na barraquinha da menina, que é uma gracinha, olha. Ali onde ela tava fazendo o Turkish Coffee. A vibe que é muito fofa. Meio medieval, lembra também Ouro Preto. Até minha mãe tava falando, nossa, isso aqui lembra Ouro Preto. E lembra um pouco as ladeiras, as casas brancas, assim, sabe? Mas, claro, uma vibe, uma época totalmente diferente, né? Isso daqui é da época dos otomanos lá, gregos, romanos, enfim. Mas muito legal. Gostei de conhecer essa cidade. Gente, viemos nesse restaurante aqui, que eu não sei pronunciar o nome. Ele é bem local. Ali tem um buffet, que eles vão nos servindo conforme a gente vai pedindo as coisas. Simples, local, mas a comida tá muito boa. Essa sopa de iogurte, nunca imaginei gostar tanto, tá? 10. Isso daqui é uma carne que ele falou com molho bechamel e queijo. Berinjela. Temos uma sopa de lentilha também. E uma porção de arroz. E assim terminamos o dia por aqui, depois de uma jornada cheia de história, cultura e momentos especiais, desde a casa da Virgem Maria até a Vila de Şirince. O roteiro realmente foi muito completo e a nossa próxima e última jornada na Turquia vai ser em Bodrum, no litoral, Riviera Turca, um destino completamente diferente, com mar azul e aquele clima delicioso de verão mediterrâneo. Eu espero que vocês tenham curtido esse passeio comigo e que continuem acompanhando os próximos capítulos da viagem. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e me contar aqui nos comentários o que você mais gostou dessa viagem. A gente se vê em Bodrum.